Fala galera, bom dia, tudo bem? Primeiramente, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Paulo Camargo, eu invisto em criptomoedas desde 2017. Sou Chief Investment Officer e cofundador da Underblock, que é uma empresa que a gente ajuda as pessoas a investir melhor o seu dinheiro nesse universo das criptomoedas. Bom, rapidamente aqui, antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho, quem que já investe em cripto aqui pode levantar a mão aqui para mim, para eu dar uma olhadinha. Já tem uma boa parte das pessoas. Então essa palestra aqui, eu não tô para convencer ninguém sobre o potencial que cripto tem dentro do seu portfólio de investimentos e como você pode ganhar dinheiro nisso. É um pouquinho diferente, eu quero falar sobre rendimento com as suas criptomoedas. Então o que as suas criptomoedas podem fazer mais ainda, além de valorizar o seu portfólio. E bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem é por que eu deveria rentabilizar as minhas criptomoedas que estão no meu portfólio, Porque eu já sei que eu posso ganhar dinheiro com a valorização dessas criptomoedas, então por que eu deveria pegar isso e colocar ativamente, para render uma renda para mim também. Bom, e eu vou fazer um exercício bem simples aqui para explicar um pouquinho mais do que o potencial que os rendimentos em criptos podem trazer para o seu portfólio. E a verdade é que, vou pegar aqui como exemplo, imagina que você decidiu comprar uma criptomoeda, um token aqui. Esse token é o token XPTO. Atualmente ele vale em torno aí de R$250 ou $250 e você decide fazer um investimento inicial nesse token de R$1.000 aqui, ou seja, você compra 4 moedas XPTO. Bom, passado aqui, você fez um bom investimento, passados 5 anos aí de investimento, esse token ele teve uma valorização e se multiplicou por 4 vezes. Que é vamos ser sinceros aqui, para criptomoedas 4 vezes de valorização é até bem conservador aqui, até mesmo o Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mercado, em períodos de 5 anos tem uma valorização muito acima disso. Mas para fins desse exercício, a gente vai falar aqui então os seus 4 tokens, as suas 4 moedas. O XPTO ele passa a valer R$1.000 por unidade e suas 4 moedas então valem agora no mercado, depois de 5 anos, R$4.000. Tendo um lucro aí de R$3.000 para você colocar dentro do bolso quando você vende esses tokens aqui. Mas tem uma coisa que é muito importante, muito forte nesse mercado, que é a questão dos juros compostos, Então, o que acontece com as suas moedas caso você apenas invista elas nesse primeiro momento e não faça nada com elas? No fundo, uma outra perspectiva que você pode ter é que essas 4 moedas, nesse período todo, elas continuaram sendo 4 tokens XPTO, não tiveram uma variação nesses 60 meses, desses 5 anos aí. Agora vamos ver o que acontece, por exemplo, se você pega e coloca esse investimento num rendimento que vai te trazer ali uma rentabilidade em torno de 12,68% ao ano, que seria aí 1% ao mês. Bom, agora seus 4 tokens, na verdade, ao longo desses 5 anos, desses 60 meses de período, eles não vão mais valer 4 tokens. Na verdade, a curva ela vai ficar mais ou menos desse jeito. No começo, faz pouca diferença para o seu portfólio. 1% ao mês, No primeiro mês aí você vai ter 4,04 tokens. Praticamente nada mesmo. Mas ao longo desse período aí, os juros compostos começam a fazer o efeito e no final você acaba tendo um resultado bem diferente do que o inicial. Então vamos fazer as contas aqui para eu mostrar mais ou menos para vocês a diferença que isso faz. Bom, no primeiro cenário você ia terminar esse período aqui só com 4 XPTO e nesse cenário aqui com 12,68% ao ano, você teria aí 7,27 XPTO, 7,27 moedas XPTO, 7,27 tokens. Lembrando que, ao mesmo tempo, esses tokens também se valorizaram. Então, o seu resultado final aqui é que no final desse período, o seu dinheiro aí estaria valendo mais exatamente R$ 7.266,78. O lucro dessa operação, como você teve um investimento inicial de R$1.000, seria de R$ 6.266,78, o que representa aqui uns incríveis 108,9% a mais de lucro só por você ter feito a rentabilidade dessas moedas que ficariam de qualquer maneira paradas ali durante esses 5 anos. Então, de fato, você pegar as suas criptomoedas e colocar para render é uma maneira de você multiplicar também os seus ganhos dentro do mercado.
isso daqui faz muita diferença num longo prazo aqui para você e para o seu portfólio. Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa apresentação aqui hoje, né? Vou falar exatamente de maneiras de como você pode pegar essas criptomoedas de longo prazo, que você tá dentro do seu portfólio, e como você coloca para render. Então a gente vai falar primeiro, né, de alguns conceitos aqui. Então provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de Proof of Work, né, do Bitcoin. Vou falar a diferença entre Proof of Work versus o Proof of Stake. Depois a gente vai falar, né, de finanças descentralizadas aqui e como esse mercado abriu essa oportunidade de rendimento para o seu portfólio. E aqui alguns segmentos de mercado que trazem essa oportunidade para você, como protocolos de empréstimos, né, dentro do Money Markets, pools de liquidez e no final, que é o mais importante, como que você pode começar ativamente a fazer isso também com as suas criptomoedas. Então vamos lá. Primeiro, Bitcoin aqui, modelinho bem simples. Tentei trazer aqui o mais abstraído possível, mas o modelo de Proof of Work, basicamente, você tem a figura do minerador de Bitcoin dentro da rede, que é um agente, né, que nada mais é do que máquinas ali, né, entram com poder computacional para tentar quebrar uma prova criptográfica e criar um novo bloco na rede. Quando isso acontece, né, é como se fosse uma corrida pelo ouro aqui, né, entre todos os mineradores que estão espalhados pelo mundo, e quando um minerador consegue quebrar essa prova criptográfica, um novo bloco na rede é adicionado no Bitcoin e esse minerador ganha a recompensa de bloco. É por isso que a gente fala que novos Bitcoins são minerados quando um bloco é adicionado na rede. Essa recompensa que é aquela que passa pelo halving a cada 4 anos e é dividida pela metade. Boa parte do rendimento dos mineradores, eles vêm disso, né? Então as pessoas colocam ali uma operação de mineração de Bitcoin justamente visando pegar aí essa recompensa de bloco. Mas o Bitcoin foi a primeira blockchain que existiu e, né, obviamente, o modelo de Proof of Work ele já foi criticado durante bastante tempo por questões energéticas, né? Você gasta um nível computacional aqui muito alto, tentando ativamente quebrar essa prova criptográfica para você fazer, né, a validação da rede e a construção de novos blocos ali dentro. Então, depois disso, né, surgiu o modelo de Proof of Stake. E aqui eu trouxe como exemplo o Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior blockchain, né, que existe no mercado. E é uma blockchain que ela nasceu dentro do modelo de Proof of Work e depois ela mudou para Proof of Stake. Então, qual que é a diferença do modelo de Proof of Work para o Proof of Stake? Dentro do Proof of Work você entra com uma prova de trabalho, então são esses computadores, né, tentando sempre quebrar essa criptografia. E no modelo de Proof of Stake ele é extremamente mais eficiente, né, do que o modelo de Proof of Work. Então, por exemplo, para trazer um pouco de perspectiva aqui, quando o Ethereum mudou do modelo de Proof of Work para Proof of Stake, agora os validadores do Ethereum, que seria o paralelo para os mineradores, eles passaram a gastar 99,998% menos energia do que você gastava no modelo de Proof of Work. Então, realmente, o modelo de Proof of Stake ele é muito mais eficiente energeticamente. Porém, tem um caso, né? Se eu não entro com trabalho aqui ativamente, o que os validadores, então, eles fazem, né, para a criação de novos blocos, etc. Bom, o validador ele precisa colocar um depósito financeiro, que é o stake, né? Então, basicamente, para você se tornar um validador da rede do Ethereum hoje, você precisa de 32 Ethers depositados numa conta, mais toda a infraestrutura, né, de servidor e etc, para rodar um nó da rede do Ethereum, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Bom, beleza, já que eu tenho que colocar ali e eu não tenho uma recompensa de mineração dentro do Ethereum, como que esses validadores fazem dinheiro? Essa é uma grande questão. O Bitcoin ele tem uma proteção financeira, né? As pessoas mantêm a rede ativa justamente buscando o lucro da mineração. Então, os validadores que não têm essa mineração, né, eles não ganham Ethereum quando criam novos blocos. De onde vem esse rendimento? Bom, são de duas fontes. A primeira delas é taxas da rede. Uma parte das taxas da rede vai para os validadores. Então, toda a transação que acontece on-chain, existe uma taxa e isso vai para os validadores. Mas, principalmente, também é uma recompensa em cima desse depósito dos 32 Ethers. Então, hoje existe um incentivo para que você se torne um validador de redes, né, de blockchains, e o depósito que esses validadores fazem
né, recebe uma rentabilidade, novos tokens estão sendo gerados em cima desse depósito, tá? Esse depósito aqui, ele é como se fosse uma garantia, né, que os validadores têm que depositar. Então, por exemplo, se esses validadores fizerem, né, ações que são maléficas para a rede, como por exemplo ficar offline, ou então tentar aprovar, né, transações que são fraudulentas, essa garantia pode ser, né, queimada, ela pode ser, é o famoso slashing que a gente chama, então pode ser, né, confiscada. Pode sim. Espera aí, só falando. A minha dúvida é o seguinte, o problema do Bitcoin é porque precisa de muita energia para minerar, mas ao mesmo tempo isso reforça a confiabilidade da rede, certo? Porque para aprovar uma operação fraudulenta ele teria que colocar tanta energia e tanto gasto que não vale a pena. Considerando que no Ethereum seria esses 32 queimados, isso não é muito pouco para manter a confiabilidade da rede? Então, Bianca, na verdade, também é a mesma coisa, tá? Porque mesmo dentro de uma rede Proof of Stake, você também tem que entrar em consenso com a maior parte dos nós da rede. Então, financeiramente, para você atacar uma rede que é Proof of Stake, você teria, por exemplo, hoje o Ethereum tem em torno aí de, acho que já deve estar na casa dos 300 a 600 mil validadores. 32 Ethers, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, é um pouquinho mais aí de míseros 300 mil reais. Então imagina que você tem que ter o consenso de pelo menos metade disso. Pensa, vai fazendo a conta, né? 300 mil vezes 150 mil validadores para você fazer uma transação fraudulenta. Então não é financeiramente viável. Então é assim que redes Proof of Stake mantém, né, a segurança da rede sem depender de um gasto energético tão alto quanto tem do Bitcoin, tá? Mas é uma maneira a gente costuma falar de segurança financeira, tá? Então beleza, então você vai ter uma rentabilidade dentro desse stake e aí que o pulo do gato começa, é aí que você começa a ter algumas oportunidades aqui de rendimento. Essa é uma delas apenas. Mas tá, então você vai ter, né, essa rentabilidade em cima desse staking que está depositado dentro do validador, só que como eu disse para a Bianca, hoje 32 Ethers aí é um pouco mais de 300 mil reais, além de toda a complexidade de você subir um validador dentro da rede do Ethereum. Você tem que ter, né, todo o know-how, a infraestrutura e o know-how de como manter esse validador online para você não tomar slashing também dentro dessa reserva, né? Esses fundos não serem confiscados por você ficar offline ou coisa do gênero. Então, não é uma coisa que é acessível para todo mundo, né? Ninguém tem aí, imagino que poucas pessoas aqui devem ter 300 mil parados, mas ter todo esse conhecimento para rodar um validador do Ethereum, não é mesmo? Bom, mas aí começa a parte interessante. Apesar de isso ser restrito, né, para pessoas que já estão no mercado, né, coisas um pouquinho mais avançadas, você tem também aqui o surgimento de protocolos de finanças descentralizadas que possibilitam você acessar esse tipo de rendimento. Então aqui, né, essa aqui é o logo da Lido. A Lido é um protocolo, né, um programa dentro do Ethereum, onde você pode delegar os seus tokens ETH, né, os tokens Ether, para validadores da rede. E esses validadores da rede colocam a operação rodando para você e cobram apenas uma pequena taxa de performance. Então é uma maneira de você, por exemplo, rentabilizar os seus Ethereums. E eu estou falando aqui, né, de um conceito que é de finanças descentralizadas. E aproveitando esse gancho aqui, vou mostrar como que isso pode também trazer outras oportunidades além do staking que a gente acabou de ver. Então, DeFi aqui, para quem não conhece, né, começou a ser possível depois do lançamento dos smart contracts do Ethereum, né? Então, smart contracts aqui são códigos inteligentes, que são programas que rodam, é como se fossem programas que rodam de maneira autônoma dentro da blockchain. Então, com isso você consegue criar DApps, aplicações descentralizadas que rodam de maneira completamente automática e você consegue criar aqui aplicações de DeFi. O que é DeFi? Bom, DeFi é a sigla aqui, né, de Decentralized Finance. Então, é finanças descentralizadas. Uma coisa que eu gosto de pensar bastante sobre criptomoedas é que a gente chama, né, cripto de criptomoedas justamente pelo fator de ser uma moeda de troca, né? Como se fosse o dinheiro 2.0 da nova geração. E dinheiro, ele não é só uma coisa que você vai usar hoje em dia para você, né, trocar por um bem. Hoje existe uma indústria gigantesca
financeira que utiliza o dinheiro para aplicações muito variadas, né? Então, todo mundo tem uma conta bancária, todo mundo tem dinheiro na poupança, faz investimentos e por aí vai. Então, os protocolos de finanças descentralizadas, eles vão muito mais além disso também. Eles replicam algumas coisas que a gente tem no mercado financeiro tradicional dentro da blockchain, com uma grande diferença, de maneira descentralizada. A gente gosta de falar que blockchain, né, ela veio para você retirar o intermediário, né? Você tira o middleman dali. Então, hoje, todas as nossas transações financeiras, elas passam inevitavelmente por uma instituição centralizada. Você vai ter ali bancos por trás, corretoras de investimento, a própria OKEx, por exemplo, é um caso disso. Você precisa ali passar por alguma coisa centralizada para fazer as suas transações. E a blockchain, ela derruba isso. Você não precisa mais disso e assim mesmo você tem acesso a esse tipo de solução. Então, vou mostrar aqui 2 exemplos que você tem do mundo tradicional e tem um paralelo dentro do mercado de DeFi e como você pode ganhar dinheiro com isso. Bom, o mais clássico aqui, o mais fácil de entender, eu acho que é o caso dos bancos aqui, né? Todo mundo tem o dinheiro depositado no banco, seja na sua conta poupança, seja na sua conta corrente. E o fato é que, né, qual que é o modelo de negócio dos bancos aqui? Bom, eu separei aqui em 3 etapas, digamos assim. Primeiro, os clientes eles depositam o dinheiro dentro do banco. O banco ele pega esse dinheiro e faz empréstimos para outros clientes, para as outras instituições desse dinheiro que é do cliente dele, né? E pega o lucro em cima dessa operação. Esse é o modelo, né, de negócio de um banco de maneira bastante simplificada aqui. Mas ele pega os empréstimos, pega, né, o colateral desses clientes e oferece crédito para o mercado. Bom, a questão é, quem que sai perdendo nisso aqui, né? Os clientes. A grana, porque afinal o dinheiro aqui, a propriedade desse dinheiro deveria ser dos clientes que depositaram esses ativos ali. Dentro do mercado de DeFi, a gente também tem isso. A questão é que não existe o ponto aqui do banco em si. Então você tem protocolos, né, que são programas, que são esses dApps que a gente fala de DeFi, onde você pode depositar os seus ativos que estão, né, parados, por exemplo, que são protocolos de empréstimos. E aí você tem, por exemplo, a Aave aqui, que é um exemplo que eu coloquei, mas é só um deles, né? Onde você pode pegar os seus tokens que estão parados na sua carteira, depositar dentro desse protocolo, e esse protocolo ele vai, né, oferecer empréstimo para outros usuários. Os juros que é cobrado em cima desse empréstimo, ele vai para onde? Para o usuário que depositou o dinheiro lá dentro. Então, por isso que a gente fala que são finanças descentralizadas. Em vez desse dinheiro ser direcionado para o banco, para uma instituição, né, centralizada, esse dinheiro vai para o seu bolso, tá? E todos os empréstimos eles são garantidos dentro da blockchain, porque são empréstimos sobrecolateralizados, né? Para você pegar o empréstimo de um ativo, você precisa primeiro colocar um colateral lá, uma forma de garantia, e tomar um empréstimo que é menor do que esse colateral. Caso você, esse colateral, né, o valor do empréstimo suba, né, o suficiente para chegar no nível do seu colateral, existe uma liquidação automática ali então. Então é tudo automatizado dentro da blockchain, mas é o mesmo modelo dos bancos. A diferença é que esse é o modelo de usuários para usuários, né, onde são os próprios usuários que ganham o dinheiro do próprio dinheiro deles. E aqui, né, também tem outras, né, inovações aqui no mercado que também replicam isso. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né, de pools de liquidez, aqui, piscinas de liquidez, LPs. Isso aqui eu diria que é um modelo muito parecido com casas de câmbio. Então, criptomoedas, como a gente fala, né, são moedas, e você tem também o caso de uso, onde você troca uma moeda por outra. Então é como se você tivesse, né, de fato ali transacionando dentro de uma casa de câmbio. E dentro de uma blockchain, você consegue fazer isso também. Você consegue trocar o token XPTO pelo token Y ali, tranquilamente. Isso é feito através das corretoras descentralizadas de criptomoedas. Bom, mas antes de a gente passar para isso, como funciona uma casa de câmbio? A casa de câmbio ali, muito parecido também com o modelo de banco, a diferença é, ela vai ter ali, né, digamos que o usuário vai lá, vai ter ali os seus dólares, os seus reais, o cara vai viajar para fora do país, vai fazer uma viagem para Miami, ele vai lá, né, comprar os dólares em espécie. Então ele pega os reais, a casa de câmbio vai ter ali a reserva em dólares e vai né, vender esses dólares para o cara em troco dos reais dele. Tudo isso, obviamente,
você paga uma taxa, o famoso spread ali, em cima da diferença de mercado, em cima dessa cotação. Esse spread, essa taxa, é o lucro que a casa de câmbio tem dentro dessa transação aqui. E dentro do mercado de DeFi, você também troca suas criptomoedas, né, de uma para outra, como se você estivesse fazendo um câmbio aqui. Isso é feito, né, através das corretoras descentralizadas, como por exemplo a Uniswap. Tá, então a gente tem ali, né, o modelo de casa de câmbio, onde ele tem várias moedas ali para vender e para comprar. E dentro da Uniswap também acontece isso. Só que da onde sai esse dinheiro, né? Da onde que vai sair esses depósitos ali para fazer essas trocas? Os próprios usuários também são os fornecedores de liquidez desse protocolo. Então são eles mesmos, né, que criam essa reserva de dólar e aqui, né, vamos abstrair aqui, de Ethereum, Bitcoin e outras criptomoedas. Então vem de usuários que depositaram ali a troco de quê? A troco de justamente ganhar as taxas de transação que a corretora descentralizada ganha ali. Então, essa corretora descentralizada, ela cobra uma pequena taxa, né, nessa troca entre moedas, e isso vai para os usuários que depositaram liquidez lá. Esses aqui, né, esses três modelos que eu trouxe para cá, né, tanto staking, empréstimos colateralizados e pool de liquidez, são três tipos de operações em DeFi que você pode utilizar para rentabilizar suas criptomoedas. Mas beleza, depois dessa sopa de letrinhas e toda essa confusão que eu fiz na cabeça de vocês, né, qual que é a pegadinha disso daqui? Se é tão bom assim, por que todo mundo não faz? Bom, e a questão é, a primeira delas talvez já estejam aqui na cabeça, complexidade. Não é fácil para o cara que é leigo, que está começando agora no mercado, entender tudo isso que eu falei. Obviamente, eu abstraí muita coisa daqui, mas essas operações, elas são operações bastante avançadas. Você vai precisar de uma wallet, você vai precisar criar uma carteira de criptomoedas, enviar seus tokens da corretora para essa carteira, conectar com esses protocolos, fazer essas estratégias dentro do ambiente de DeFi. E nada disso é uma coisa que para o usuário iniciante é fácil. Então, infelizmente, essa parte de acessibilidade nem sempre é a melhor delas. E o segundo problema é, muitas vezes, na parte de tentar resolver essa complexidade, você vai ver que corretoras de criptomoedas muitas vezes vão ofertar para vocês as famosas poupanças de criptomoedas, né? Então, você vai ter lá, se você me emprestar o seu Bitcoin aqui, eu te pago 2% ao ano em cima desse Bitcoin. Qual que é o problema disso? Bom, uma das grandes vantagens da blockchain é que você consegue verificar, tudo é transparente, você sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro. Nesse modelo de corretoras, muitas vezes é uma caixa preta. E a gente já teve no passado, né, problemas com isso. Então, por exemplo, em 2022, com a Gemini, que é uma corretora que atua principalmente nos Estados Unidos, os usuários tinham um programa de earning, né, de rentabilidade de criptomoedas, mas não sabiam o que estava acontecendo por trás disso. Esse programa de rentabilidade ele era oferecido pela Genesis, e a Genesis emprestava dinheiro para a Celsius, que foi uma empresa que faliu durante o bear market de 2022. O que aconteceu com o dinheiro dos usuários que tinham depositados na exchange? Bom, não receberam esse dinheiro de volta. Essa é a grande questão. Só um minutinho. Então, esse é um grande problema. Mas eu tenho uma solução aqui para quem está começando agora. A OKX, ela transformou, né, juntou essas duas coisas no que a gente chama do Earn On-Chain. É como se fosse uma poupança de criptomoedas, só que em vez da OKX pegar essa grana e colocar numa caixa preta, ela mostra justamente aquilo que está fazendo com o seu dinheiro. Então, é de maneira muito fácil, qualquer usuário que está na OKX consegue acessar isso de maneira gratuita. É só entrar aqui na aba aqui em cima, aumentar, e você vai chegar nessa opção. E aí, a OKX liga justamente os melhores protocolos de DeFi, que são, né, já conhecidos, já são seguros, diretamente com a corretora, sem você ter que ter sua própria wallet, sem você ter que, né, conectar com esses protocolos. A OKX faz tudo isso para você, abstraindo toda a complexidade e te repassando o lucro disso. Então, lembra aqueles 12,68% ao ano que eu falei para vocês? Então, aqui tem coisas que têm até rendimentos superiores a isso, tá? Obviamente, um rendimento superior não quer dizer que a criptomoeda é melhor. E eu nem recomendo você sair fazendo isso com todas as criptomoedas, como a gente vai ver. Mas é muito interessante, você consegue cadastrar aquelas criptomoedas que já estão na sua corretora para ir rendendo por vocês.
Então, dentro ali você consegue ver quais são os critérios, aonde isso está sendo feito. Por exemplo, aqui é um exemplo de staking de Solana, onde esse staking está sendo feito para um validador da rede da Solana, e você vai vendo o pinga-pinga na sua conta, né, de maneira transparente, isso em tokens de Solana. Isso é muito bom, pensando que Solana daqui também vai se valorizar, tá? Bom, e para finalizar aqui, eu devo rentabilizar todas as minhas criptomoedas? A resposta depende, tá? Por exemplo, eu não acho que vale a pena você rentabilizar os seus próprios bitcoins. Por quê? Bitcoin para mim é uma reserva de valor, e segundo, que a rede do Bitcoin não tem smart contracts. Então, para você rentabilizar os bitcoins, você precisaria usar aqui uma versão envelopada do Bitcoin que não existe dentro da rede dele. Então é um risco adicional. Agora, criptomoedas de longo prazo, criptomoedas de hold, de buy and hold, aí sim vale a pena você rentabilizar. Só fiquem atentos, né, a questões de liquidez, quanto tempo demora para você pegar esse dinheiro de volta e tudo mais. A parte boa é que dentro do Earn On Chain da OKX, essa liquidez é muito, muito rápida, e muitas vezes você consegue pedir o saque disso no mesmo momento, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu sei que eu acabei me estendendo um pouquinho aqui mais, tá? Mas uma coisa muito interessante, muito legal. Primeiro, para quem não tem conta no OKX ainda, a OKX está com uma campanha exclusiva aqui para o Web Summit, onde quem abrir conta pelo QR Code ganha $10 de desconto de taxa de negociação. E sinceramente, $10 é bastante dinheiro de taxa, porque a taxa da OKX é bem baixa. Então dá para você usar a corretora durante bastante tempo sem pagar taxa nenhuma. E depois também tem missões para você ganhar mais $25, né, ao cumprir essas missões, que é para você aprender a usar a corretora de criptomoedas, tá? Meu nome é Paulo, tem aqui também as redes sociais, né, minha dentro do Instagram, paulo.underblock, underblock.crypto, da empresa nossa, e também no YouTube, underblock.crypto.